Olá a todos, meu nome é Antônio Matheus Exten e vou apresentar um trabalho intitulado Inoculação via semente foliar com Azospirillum brasiliense na cultura do trigo. Esse trabalho foi desenvolvido no IFRS Campus Ibirubá. O trigo, Triticum aestivum, é uma planta anual pertencente à família das poáceas. O cereal trigo ele tem uma grande importância econômica em todo o mundo, visto que esse cereal ele é muito utilizado tanto para alimentação humana, através de farinhas, de massa, de pães, tanto também para alimentação animal, visto que essa pode ser utilizada através de dietas para bovinos, para aves, para suínos, entre outros. A cultura do trigo ela tem uma grande necessidade da adubação nitrogenada para conseguir alcançar maiores rendimentos. A fonte de adubação nitrogenada mais utilizada é a ureia. Esta contém aproximadamente 45% de N. A ureia ela pode apresentar uma característica que é um tanto desfavorável, que seria a relação da perda dela por volatilização, quando aplicada principalmente a lanço sem incorporação ao solo. Visto que, dessa maneira, sabendo do alto custo econômico e ambiental da adubação nitrogenada, a gente pode buscar alternativas que podem suprir essa demanda, que seria então as bactérias do gênero Azospirillum. Então esse trabalho ele tem como objetivo avaliar o desempenho agronômico da cultura do trigo em função da aplicação de Azospirillum brasiliense via semente e foliar isoladas e em conjunto. A verificar a contribuição do Azospirillum brasiliense para a promoção do crescimento das plantas de trigo, avaliando seus componentes de rendimento e também comparar as duas formas de inoculação da bactéria Azospirillum via semente e foliar na cultura do trigo. O estudo ele foi realizado na área didática experimental do Instituto Federal de Educação, que seria o IFRS, no campus Ibirubá. Como a gente pode ver na imagem, está destacado em vermelho onde foi realizado o experimento. O delineamento utilizado foi o delineamento de blocos ao acaso, com 5 repetições e 4 vias de inoculação de Azospirillum, que seriam sem inoculação, inoculação via semente, inoculação via foliar e inoculação via semente mais inoculação foliar. A cultivar utilizada foi a Tebio ponteiro, com uma população final de 330 plantas por metro quadrado, e uma quantidade de adubação recomendada foi de 300 kg por hectare, na formulação 5-20-20, e não houve a necessidade de calagem. Então, a dose de N recomendada foi de 15 kg na base e 60 kg em cobertura, dividido em duas aplicações. Quanto à aplicação de inoculante, para inoculação via semente, ela ocorreu imediatamente antes da semeadura, onde foi adicionado 5 ml por quilograma, e a aplicação via foliar, essa aconteceu no início do afilhamento, utilizando 0,5 litros por hectare do mesmo inoculante líquido. Quanto aos parâmetros avaliativos, temos então a emergência, onde foram contabilizadas as plantas emergidas em 2 metros lineares em cada unidade experimental, para que assim a gente pudesse estimar o estande inicial da área. Quanto ao afilhamento, quando a cultura estava iniciando o processo do alongamento do caule, foi quando a gente foi contabilizado o número de afilhos por planta em 2 metros lineares em cada unidade experimental. Quanto à estrutura de plantas, essa foi realizada então quando a cultura encontrava no estágio de grãos leitosos. Assim, a gente fez uma medida entre a superfície do solo e o ponto de inserção da espiga, visto que essa medição ela foi realizada em 10 plantas aleatoriamente na unidade experimental. Quanto ao espigamento, foi realizada então a contagem das espigas de 2 metros lineares também por cada unidade experimental, quando a cultura ela apresentava todas as espigas fora da bainha. Quanto ao teor de clorofila, esse foi realizado no início do florescimento da cultura, onde a gente determinou os teores de clorofila na face adaxial e também na porção central da folha bandeira, onde foram realizados em 10 plantas por unidade experimental, onde tivemos o auxílio do medidor eletrônico do teor de clorofila. Quanto ao número de espiguetas por planta, essa foi realizada quando a cultura atingiu o estágio de maturação fisiológica, onde a gente coletou aleatoriamente 10 plantas por unidade experimental, incluindo seus afilhos. Essas plantas elas foram cortadas na altura da superfície do solo e em seguida foram contabilizadas então as espiguetas de cada planta.
Quanto à produtividade, então quando a cultura atingiu a maturação, foi realizada uma colheita manual de 2 metros de comprimento por 0,85 metros de largura, totalizando então 1,7 metros quadrados de área colhida, a qual esta área colhida, esse material ele foi trilhado numa trilhadora tratorizada, como a gente pode ver na imagem. Após feita então a limpeza, realizou-se a determinação da massa dessa amostra em uma balança digital de precisão e também a aferição da umidade, utilizando então um determinador eletrônico. Então, a partir dessa massa de grãos obtida na área útil, a gente obteve então a produtividade, que foi expressada em kg por hectare, e posteriormente a gente corrigiu o peso para 13% de umidade, extrapolando a produtividade da parcela para hectare. Então, posteriormente, quanto ao peso hectolitro, já determinada a massa de grãos que foi utilizada para a determinação da produtividade, né, a gente determinou em uma balança hectolítrica com uma capacidade de 0,25 litros, e posteriormente a gente converteu para quilos por hectolitro, com o auxílio então de uma tabela que vem junto, acompanha o equipamento, e vale salientar que a gente realizou 2 amostragens por unidade experimental. Quanto à massa de 1000 sementes, essa foi determinada por uma contagem manual de 8 repetições de 100 grãos, que foi pesada em uma balança analítica, né, de precisão, e posteriormente foi calculada a variância, o desvio padrão e também o coeficiente de variação. Então, fizemos a análise estatística através do software Sysvar, com uma probabilidade de 5% de erro, e também através do teste de Scott-Knott. Como a gente pode observar, o número de afilhos por planta, teor de clorofila, número de espiguetes, produtividade, estatura, peso e massa, eles não apresentaram diferença significativa entre as formas de inoculação. Porém, olhando então a tabela 1, a variável espigas por metro quadrado, ela apresentou sim diferença estatística, onde a gente pode ver que a inoculação foliar e a inoculação semente mais foliar, elas se mostraram mais eficientes em relação às outras formas. Então isso a gente pode explicar pelo fato de que essas duas formas, elas podem ter apresentado o maior número de afilhos viáveis e que foram capazes então de gerar espigas. Já na tabela 2, a gente pode observar que a produtividade ela não apresentou nenhuma diferença em relação às formas de inoculação, bem como as outras características avaliadas, como a estrutura de planta, o peso hectolitro e a massa de 1000 grãos. O que a gente pode concluir é que esses fatos de não apresentarem diferenças, eles podem ser questionados, podem ser relatados pelo fato que os teores de nutrientes do solo, em razão os macronutrientes, eles podem estar em condições satisfatórias, interferindo também que o teor de nitrogênio também eles podem estar adequados pela aplicação da adubação de base e também a adubação de cobertura em culturas antecessoras, o que podem ter interferido então no trabalho, não obtendo então diferença entre os tratamentos. Então, a conclusão, podemos concluir que as formas de inoculação de Azospirillum via semente e foliar isoladas em conjunto, ela não apresentou uma influência sobre as variáveis analisadas, somente então para a variável espiga por metro quadrado, onde houve um incremento quando da inoculação via foliar e semente mais foliar. Então, para a cultivar utilizada, a inoculação de Azospirillum brasiliense ela não apresentou resultado que justifiquem e viabilizem a sua utilização, independente da sua forma de inoculação. Então, aqui estão as referências que eu utilizei para fazer o meu trabalho. E gostaria de deixar também um agradecimento especial ao IFRS Campus Ibirubá, que me deu a oportunidade de realizar o experimento e também que me concedeu então a minha bolsa, que me permitiu a realização, que tornou viável então a utilização e a realização desse experimento. E gostaria de agradecer também a atenção de todos.